Em um universo diferente, o mundo inteiro celebrava a derrota das maiores hordas de vilões. Pessoas se reuniram para exaltar o herói que derrotou o Rei Demônio e trouxe paz ao mundo. Não haverá mais invasões de monstros, e nenhum civil inocente morrerá sem necessidade. Este mundo fantasia de Asgard finalmente alcançou uma era de paz após séculos de guerra. Em um beco, duas crianças corriam para ver o herói que acabara de voltar vitorioso de suas batalhas. O menino urgia sua irmã a se apressar antes que perdessem tudo. Para eles, esta é uma oportunidade única na vida que não podem perder. Enquanto corriam, o menino se depara com uma figura passando com uma capa escura. Sua presença é tal que o corpo do menino congela no lugar. Quando sua irmã o alcança, ela fica confusa ao ver o estado congelado de seu irmão e olha na direção da figura encapuzada. Ela não entende por que o homem está andando na direção oposta ao desfile do herói. E seu irmão tem medo que ela possa chamar a atenção indesejada. Ele diz a ela para olhar para o outro lado. Parece que o menino foi capaz de identificar que a figura encapuzada é o Mago Negro, uma classe sinistra de magos que lidam com os poderes das trevas. Sua irmã não entende realmente o grande problema de ser um Mago Negro, mas o irmão a educa que basicamente significa que aquela pessoa de capa escura é amaldiçoada. O homem de capa escura carrega um saco branco no ombro e caminha uma estrada solitária em direção à catedral, onde a santa desta era aguarda sua chegada. Enquanto olhava para o mundo que finalmente vai vir alguma paz, ela ouve uma batida na porta. Quando se virou, a figura encapuzada está ali na entrada. Seus cabelos dourados são um símbolo de seus poderes divinos, e suas vestes brancas significam sua pureza. Ela olha para o homem e o recebe de volta. Em contraste, as roupas escuras do homem encapuzado e sua presença silenciosa transmitem apenas vibrações sinistras. Se a santa é um ser de pura energia, o homem encapuzado é a encarnação da escuridão. Seu nome é Minold, e quando ele desempacota o saco, que contém a cabeça do Rei Demônio, é revelado a nós que ele era, de fato, o verdadeiro herói o tempo todo. Mas devido à natureza sombria de seus poderes, ele teve que se tornar uma sombra enquanto o homem inútil com a armadura Cheetah levava toda a glória. A santa pensa que o Mago Negro age em nome do Império, mas suas palavras são cortadas pelo mago. Ele tem um único desejo. Ele fez tudo o que lhe foi pedido, e agora quer que a santa cumpra sua promessa. A santa tem uma expressão sombria, mas garante ao mago que ela se lembre de sua promessa e terá o cuidado de cumpri-la. E já que esse será o caso, talvez ela deva se referir ao Mago Negro não como Minold, mas como Kim Min-jun, que era seu nome original antes de ser invocado à força para este mundo. De pé sob a estátua da deusa, a santa tenta ter uma conversa de coração com o protagonista. Ela diz a ele que sente muito que ele tenha tido que suportar uma responsabilidade tão pesada e explica que não lhe deu tal tarefa porque o odiava. Na verdade, ela será eternamente devedora de sua grande dívida. Mas o homem responde que a odeia tanto que poderia morrer agora mesmo. Mesmo diante de uma resposta tão fria, a santa diz que fará tudo o que estiver ao seu alcance para mudar a opinião das pessoas sobre os magos negros neste mundo. Ela implora ao homem que reconsidere seu desejo de voltar ao seu mundo antigo, mas não há nada a reconsiderar na mente de Kim Min-jun. Ele responde que já foi usado o suficiente e agora simplesmente deseja voltar ileso ao seu mundo. A santa tenta persuadi-lo a ficar pelo bem do Império, prometendo que ele será recompensado por todo o maltrato que recebeu até agora e mais. Mas parece que ela estava atrasada demais. E o Mago Negro diz a ela para parar sua atuação. A santa protesta que não está atuando e está sendo muito sincera com suas palavras. Ao que o protagonista responde que não há nada que ela possa lhe dar. Os olhos da santa se arregalam com a surpresa. Por ser a escolhida dos deuses, ela detém muito poder neste mundo. Então o que este homem deseja que ela não possa prover? Ele responde que foi trazido aqui à força. Foi usado como um escravo. E agora ela quer Tanfuki para poder limpar a bunda dela ainda mais. Para ele abandonar sua vida assim. O que a santa pode lhe dar em troca? Ela responde que pode conceder o que me desejar. Porque se ele deixar de existir, a paz do Império pode não durar muito tempo. Mas então o protagonista pede que seu primeiro desejo seja concedido. Ele quer comer frango frito coreano. Mas a santa nem sabe como ele é. Ele pede kimchi, mas mais uma vez a santa não sabe nada sobre isso. Ele reclama. Ela diz ao homem que possuir o poder de horas deste mundo o matará se ele usar o portal dimensional. O que ele está fazendo é um completo absurdo. Mas este homem trabalhou até a exaustão para obter esses poderes. Não há maneira de ele deixá-los para trás antes de voltar. Ele derruba a santa e procede para abrir o portal dimensional ele mesmo. Embora sua vida tenha sido poupada, a santa está mais preocupada que o Mago Negro nunca será capaz de abrir o portal dimensional com seus poderes profanos e provavelmente morrerá como resultado. Mas parece que suas preocupações foram infundadas, já que o protagonista já estava lá com um portal totalmente funcional. Mesmo
mesmo assim, a Santa o alerta que ele está arriscando sua vida tentando viajar pelas dimensões tão imprudentemente. Mas ele já estava ciente de tais coisas. É por isso que praticou sua magia milhares de vezes para aperfeiçoá-la. Ele está confuso porque as pessoas deste mundo dividem a magia entre luz e escuridão em primeiro lugar. Quando alcançou o pico, percebeu que toda magia é a mesma de qualquer maneira. De qualquer forma, ele coloca a mão no pulso e diz que há algo que ele gostaria de dar à Santa antes de partir. O que poderia ser? Nada. É apenas um punho que ele queria acertar na Santa. Enquanto entra no portal, sabendo que nunca mais terá que ver este mundo estúpido novamente. Ela grita para o protagonista parar antes que o portal desestabilize e mate o congelador. Mas já era tarde demais, e a câmara de invocação logo foi preenchida com ondas de energia roxa brilhante. Então o portal entrou em colapso e desapareceu no ar, deixando a Santa sozinha na câmara. Ficou o punho no chão com raiva. Embora tivessem suas diferenças, ela está chateada por ser odiada a este ponto quando apenas cumpriu seu dever. Ela nunca quis fazer ninguém sofrer e nunca gostou de colocar o protagonista por toda aquela dificuldade. Mas agora nada disso importa, já que os dois estão mundos distantes um do outro. Em um prédio comum na Terra, raios roxos faíscam e Kim Min-joo é teletransportado para dentro. Finalmente ele está de volta ao planeta de onde foi levado. Embora tenha feito tão confiantemente, sentiu que ia morrer durante a viagem dimensional. Mas tudo isso finalmente acabou. Ao se levantar, ele se encontra na mesma sala de onde foi invocado. E quando olha para sua mesa, seu telefone ainda está carregando. Esta sensação de ter o telefone em sua mão é indescritível. O quanto Min-jung sentiu falta disso. E seu jogo favorito, Dungeon Power Fighter, ainda está instalado. Só quando abriu o jogo é que a realidade começou a penetrar em sua mente. E ele não pôde deixar de rir maniacamente com seu retorno bem-sucedido à Terra. Mas é muito cedo para estar feliz. Por algum motivo, não há conectividade com a internet em seu apartamento. E lá fora, um esquadrão de soldados está abraçando as paredes, como se estivessem em uma zona de guerra. O comandante da unidade pergunta se eles estão indo corretamente na direção da criatura. E o explorador confirma que estão no caminho retransmitido pela localização do rádio. Ele pergunta ao seu cabo por que soldados comuns como eles foram destacados para lidar com algo tão perigoso, e o cabo está tão confuso quanto ele. Diz que tais perguntas devem ser feitas à sede. Ele não sabe de nada. Nada pode ser feito agora, e eles não têm escolha a não ser lutar. Então os soldados respiram fundo e se preparam para a batalha. No sinal do cabo, eles correm para a rua e viram um canto para atirar no inimigo. Mas o que vem é completamente diferente do que estavam atrás. Kim Min-jung está andando pelas ruas, irritado pelo fato de seu telefone não estar recebendo rede e nenhuma loja estar aberta na área, embora seja meio-dia. Os soldados ficam confusos ao ver um civil em uma área restrita de acesso e gritam para o jovem voltar para eles. Min-jung também fica surpreso ao ver os soldados armados. Ele se pergunta o que o exército está fazendo em uma área civil. Ele supõe que os soldados devem estar fazendo seus exercícios de treinamento e se desculpa por atrapalhar. E é quando os soldados notam algo atrás de Kim Min-jung e gritam para ele correr o mais rápido que puder. Quando ele se vira para ver o que deixou os soldados tão agitados, não poderia estar mais confuso com a visão bizarra diante dele. Um enorme monstro parecido com um lobo está saltando em direção ao protagonista para despedaçá-lo com suas garras. Mas ele não ficou surpreso por causa do monstro. Ficou surpreso que algo com aparência tão fraca pudesse assustar tanto os soldados. Afinal, ele acabou de vir de um mundo onde ele lutou contra monstros muito mais fortes por anos. Mas quando cerrou o punho para invocar seus poderes demoníacos, a energia demoníaca falhou em se manifestar. Estava completamente vazio. Não que isso realmente importe neste caso, já que Min-jung é capaz de esmagar uma fraqueza como essa com sua força deste ano. Não tem problemas em enterrar a cara do monstro lobo no chão. Os soldados ficam estupefatos com esta demonstração sobre-humana de poder, e os dentes do monstro se quebram completamente com a força do impacto. O fato de que ousou atacá-lo ainda está irritando Min-jung. Ele esmaga brutalmente o crânio do monstro com as próprias mãos. Embora não possa usar sua magia negra devido à falta de energia demoníaca, ainda não é fraco o suficiente para ser derrotado por tais monstros. Afinal, ele passou por treinamento de força infernal todos os dias quando estava em Isgard. Ainda assim, ele conhece a identidade dessas criaturas. Mas por que apareceram neste mundo? Ele tem muitas perguntas, e apenas aqueles atrás dele podem respondê-las por enquanto. Mas quando chama a atenção deles, os soldados estão com tanto medo que mal conseguem falar. Depois de conversar por algum tempo, os soldados levam o protagonista em um veículo do exército para escoltá-lo para fora da área restrita. O cabo avisa o homem que ele estava vagando longe demais em uma área infestada de monstros. Em circunstâncias normais, ele poderia ter sido preso, mas como o comandante disse a eles para não escalar a situação, estão apenas deixando-o ir. Mas como é possível que ele realmente não saiba nada sobre o que está acontecendo no mundo? O protagonista simplesmente mente que estava vivendo no exterior. De qualquer forma, esta não é a Coreia que costumava conhecer. O fenômeno das masmorras apareceu monstros das masmorras
masmorras começaram a aparecer na vida real. Ele se lembra dos soldados e militares batendo neles. Então agora, e com o aparecimento das masmorras, super-humanos chamados de despertos também começaram a aparecer. Eles tinham habilidades que superavam o nível dos humanos médios. Eles se juntaram ao corpo de caçadores, recém-estabelecido na base militar, e eliminaram completamente os monstros assim que apareciam. Então, antes de ser invocado por aquela santa, a Coreia não corria perigo de ser prejudicada em áreas civis. E agora há um problema ainda maior devido ao estado caótico atual do mundo. Será possível que os servidores do Dungeon Power Fighter estejam completamente acabados? Se isso aconteceu, Kim Min-jong se pergunta qual foi o ponto de voltar para a Terra em primeiro lugar. O cabo não pode deixar de achar suspeito o comportamento deste homem. O mundo está em estado de caos. Então como é possível que ele não saiba de nada simplesmente porque estava vivendo no exterior? Mas novamente, ele não tem coragem de fazer perguntas que não lhe dizem respeito. Ele já testemunhou a força do protagonista em primeira mão. Min-jong chama a atenção do cabo e pergunta se as pessoas foram evacuadas com segurança durante a crise, especialmente pessoas como desenvolvedores de jogos. E é possível conseguir um emprego nestes dias, especialmente em uma empresa de jogos. E sobre a destruição de prédios, lugares como sistemas de armazenamento de servidores estão bem. Parece que sua agulha está presa no jogo e ele precisa de algumas respostas. O cabo responde que explicará tudo desde o início. A razão pela qual a situação piorou é por causa do estranho fenômeno que começou a se espalhar das masmorras. Um dia as masmorras começaram a aparecer com muito mais frequência e começaram a ficar maiores também. Mas o maior problema foi o número crescente de monstros gigantes que continuavam vindo dessas estranhas masmorras. Por causa disso, os militares não conseguiram mais controlar as masmorras e a situação chegou ao ponto de fechar algumas das áreas civis. Desde então, os militares têm tentado diferentes métodos para contra-atacar, mas faltam inúmeros. Min-jong fica extremamente desapontado ao ouvir esta explicação. Ele não se importa com tais assuntos. A única coisa que quer saber é se as empresas de jogos estão bem, porque quer jogar Dungeon Power Fighter. O cabo pergunta ao protagonista qual é a sua idade, e ele responde que provavelmente tem 21 anos este ano. O cabo sugere que ele deveria se alistar no exército em breve, se esse for o caso, já que metade de seus 20 anos está prestes a evaporar no ar. Min-jong não entende. O serviço militar obrigatório costumava ser de 5 anos para o corpo de caçadores e 3 anos para as tropas regulares. Então por que precisaria desperdiçar metade de seus 20 anos? Mas como a situação piorou nos últimos anos, todas as tropas agora servem por 5 anos, não apenas o corpo de caçadores. Se Min-jong tem 21 anos, provavelmente já tem sua carta de alistamento pronta. Que decepção. Ele voltou para poder viver o resto de sua vida no modo fácil e jogar seus jogos favoritos, mas agora tem que servir no exército por 5 anos. Ele está furioso por não ter sequer se conectado nos servidores do jogo ainda. É quando seu telefone finalmente recebe alguma rede e ele recebe uma mensagem do exército. É um aviso de data de alistamento para se juntar à divisão X, e a data de alistamento é amanhã. O tempo não poderia ter sido mais estranho. Então o protagonista assume que esta é provavelmente alguma mensagem de spam, mas o cabo garante que é real e não spam. Mais uma vez, é um enorme choque para o menino como o exército pode recrutar pessoas sem nenhum exame físico, e como faz sentido notificá-lo apenas um dia antes do alistamento. Mas o cabo responde que o exército está com uma escassez extrema de mão de obra, e tais práticas se tornaram muito normais. E para o aviso, tem certeza de que ele acabou de vê-lo tarde. Ele sugere Min-jong ir ao Cybercafé perto do centro de evacuação e conferir seu status por si mesmo. A menção do Cybercafé encheu Kim Min-jong de nova vida. Quando seus pais desapareceram, ele acabara de se trancar em sua casa e jogar jogos. Mas então foi convocado para Isgard quando estava na 12ª série, sem sequer um amigo. E depois de anos de inferno, ele conseguiu experimentar o paraíso esquecido da humanidade. Um Cybercafé, o serviço de seus jogos favoritos ainda vive, e ele pode jogar à vontade enquanto desperdiça suas horas neste refúgio. Ele continua pedindo toda a comida rápida que sentiu falta de comer em seu mundo anterior. Até a garçonete fica chocada em ver o quanto ele pode comer. E agora que sua necessidade de jogar jogos foi resolvida, finalmente começa a atingir-no o quanto o mundo mudou completamente ultimamente. Ele verificou os artigos de notícias da internet e tudo o que o cabo disse era verdade, incluindo a data de alistamento da qual foi notificado anteriormente. Como a mensagem de texto havia dito, a data de vencimento era amanhã. Se ele possuísse todos os seus poderes de Isgard, seria capaz de limpar todas as masmorras sozinho. Mas por algum motivo, seu corpo está completamente esgotado da energia demoníaca que é a fonte principal de sua magia. Mas não é como se ele estivesse preso. Na verdade, tem confiança de que ainda pode limpar todas as masmorras sozinho. E depois de pensar por alguns minutos, ele grita alto com sua nova resolução. Se isso significa salvar seus jogos favoritos de serem apagados, ele está resolvido a resolver tudo sozinho. No dia seguinte, ele entrou no Centro de Defesa Nacional
local, conforme as instruções de alistamento. Ficou surpreso em ver tantas pessoas que vieram para o mesmo propósito. Alguns estavam se despedindo de suas famílias e alguns de seus amantes. Não importa para onde olhasse, ficou divertido em ver as expressões deprimidas de todos. Então o locutor chamou todos os soldados para irem imediatamente ao auditório. Acho que o exército não é como costumava ser, mas Minjun duvida que será tão difícil quanto Isgard. Dentro do auditório, os comandantes estavam gritando e xingando os novos recrutas para mostrar disciplina e ficar em pé. Eles estão soltando palavrões em cada frase e forçando vibrações miseráveis em cada soldado. Os recrutas ficam surpresos em ver esse tratamento horrível quando ainda nem começaram. E Minjun fica surpreso em ouvir esses insultos fracos em comparação com seus professores espartanos de Isgard. Em contraste, os instrutores militares são realmente muito legais. Quando o comandante do batalhão vai até o pódio e chama a atenção de todos antes de começar suas agendas. Ele pede para os novos recrutas que levantem a mão se quiserem se candidatar ao corpo de caçadores. E ainda não tiveram a chance. Ele os incentiva, dizendo que o corpo de caçadores recebe um tratamento diferente e tem um salário base muito mais alto. Mas mesmo assim, ninguém levanta a mão. O comandante informa para os recrutas que isso é apenas uma formalidade. Por enquanto, não há necessidade de ficarem tão nervosos. Mas parece que ele notou alguém na multidão. Um único voluntário havia levantado a mão. É claro que era ninguém menos que Kim Min-jung. O comandante pede que o voluntário dê um passo à frente imediatamente. Obedecendo à primeira ordem de seu superior, ele pisa contra o chão com tanta força que o chão se racha. Quando salta no ar, voa bem acima das cabeças de todas. Ele pousa majestosamente no topo do pódio e o comandante do batalhão não pode fazer nada além de olhar para ele com imensa surpresa. É quando ele se apresenta como o recruta Kim Min-jung e diz que gostaria de se candidatar ao corpo de caçadores. A história continua nas regiões do norte de Isgard. É uma área montanhosa escura e desolada. Um lugar cheio de penhascos rochosos e poeira sem vida que cobiça a atmosfera. Não há muitas pessoas povoando. Talvez seja por isso que tem reputação de canyon esquecido. Dentro de uma caverna escura e profunda há um farol brilhante de luz. Enquanto ouvimos a voz de alguém, o protagonista Kim Min-jung murmura: "Este trabalho de mago negro não tem fim para a turbulência." Ele fala a verdade. Este trabalho é muito mais difícil do que ele achava e ele definitivamente acreditava que o mago negro era uma das piores classes de personagem lá fora. Ele se senta no topo da cabeça de uma aranha, que está apenas no chão, sem vida, deixando-o pisoteá-la. Ele entra em uma mano, embora tenha habilidades insanas. Se ficar sem energia demoníaca, é tudo ou nada. Magos negros tinham uma enorme dependência em sua energia demoníaca, que servia como sua versão de mana. Mas não é como se isso se restaurasse naturalmente como a mana dos magos regulares. Ele pensa no mago branco quando diz isso. O mago branco sempre tem mana dentro dele. Na verdade, seu lema é que a mana está sempre dentro de você. Basta coletá-la. Mas os magos negros não tinham esse tipo de escolha em sua vida. A única maneira de realmente reabastecer a energia demoníaca é matando monstros que a possuem e depois drenando-os dela. O herói percebeu que não é muito eficiente reabastecer a energia demoníaca usando-a, e também percebeu que sua imagem como um mago negro o impedirá de encontrar qualquer membro do grupo. Ele estará sozinho em cada batalha, e isso em si é uma tragédia. É um pouco neutro, mas se ele ficar sem energia demoníaca em uma masmorra, provavelmente só morrerá. Então, por que ele está sorrindo e de tão bom humor? Bem, ele tem uma pergunta própria. Qual é o melhor método para um mago negro restaurar e também reter a energia demoníaca? Ele pergunta, sentado junto a uma fogueira, esperando que alguém responda. Com quem ele está falando? Bem, acontece que não há ninguém para responder a ele, porque todos ao seu redor estão mortos. Apesar de não serem pessoas, são grandes aranhas venenosas de caverna que podem facilmente arrancar a cabeça de alguém com uma puxada rápida de seus dentes. Kim está sentado em uma das 50 aranhas que ele matou. Ele matou todas elas e quase explodiram com a dosma verde saindo de seus corpos com grandes buracos protuberantes de dentro delas. Ele ouve um grande estrondo atrás dele, algo perfurando o chão em que ele está. Ele olha para trás através de sua visão periférica e percebe que atrás dele está o chefe da masmorra escondida do Canyon esquecido, Arachnos. Uma aranha enorme, 5 vezes o tamanho de qualquer uma com a qual ele lutou até agora. Seus grandes olhos vermelhos pomposos, dentes afiados, estão olhando para Kim enquanto pula em sua direção. Kim tenta conversar com a coisa, mas rapidamente percebe que é apenas uma criatura da vaidade, sem autocontrole sobre o que faz. Arachnos olha para os cadáveres de todos os seus filhos e solta um grande e aterrorizante grito de rugido, que simplesmente não incomoda Kim. Ele é confiante demais como um mago das trevas para se preocupar com o mago. Em um movimento rápido de seu braço, ele perfura a pele grossa de Arachnos
e decapita em apenas um golpe. Ele derrubou o chefe e deu uma resposta à sua pergunta anterior. Qual é o melhor método para um mago das trevas? Restaurar a inercia demoníaca e também reter. Bem, segundo Kim Min-jung, a resposta é derrotar monstros com níveis máximos de força. Honestamente, isso faz muito sentido. 645 dias antes de retornar à Terra, Minold assumiu uma masmorra de aranhas e sua rainha sozinho e saiu triunfante. Avançando para o presente, vemos Kim Min-jung em um ambiente de aparência normal com uma xícara de café sendo entregue a ele. Você disse que seu nome era Kim Min-jung? A voz lhe pergunta, ao que ele responde sim. O homem no uniforme do exército então diz a ele para esperar lá, e uma tropa do corpo de caçadores virá até ele. Ele agradece o homem e reconhece que o café foi feito pelo próprio comandante do batalhão, o que é uma grande coisa para Kim. O cara se senta com Kim e lhe faz algumas perguntas pessoais. Você parece entusiasmado. Por que se candidatou a um corpo de caçadores? O homem pergunta. As coisas estão bastante ruins ultimamente, e a maioria das pessoas está pressionando para voltar para o exército regular, apesar de terem habilidades especiais. Por que você quer estar no corpo de caçadores em particular? O homem é inquisitivo. Kim simplesmente responde dizendo que tem alguns negócios nas masmorras. Ambos se olham desconfortavelmente por um minuto antes de explodirem em gargalhadas pela absurdidade da resposta de Kim. O comandante do batalhão então diz a ele que, como Kim é tão engraçado, ele não vai cobrar pelo chão do auditório que Kim espatifou. Enquanto Kim está pensando internamente que ele não está brincando. Então por que sua resposta é tão engraçada para o velho Toma aqui? Temos algum contexto. Todas as masmorras que aparecem na Coreia são gerenciadas pelo exército, e não por qualquer regimento. Um corpo de caçadores, uma unidade de soldados altamente qualificados. E a única maneira de progredir nas fileiras é mostrando seu valor, mostrando seu poder e suas habilidades. Ele quer se tornar parte do corpo de caçadores para que possa ter acesso às masmorras. Ele deseja limpar a maioria delas sozinho. Quando isso acontecer, ele acha que pode recuperar seus poderes. Claro, isso é toda a imaginação de Min-jung. E a realidade pode ser diferente disso, embora ainda seja divertido ter esperança. Ele está tão confiante em suas habilidades que acha que provavelmente pode ganhar 10 estrelas, avançar 10 postos e limpar praticamente todas as masmorras em 5 anos. Depois disso, ele acha que pode simplesmente relaxar e passar o resto de seu dia como uma figura heróica altamente paga. Um plano perfeito feito por alguém que quer acelerar sua vida. Enquanto Kim Min-jung está contemplando essa ideia fantástica, o sargento do corpo de caçadores, Lee Seung-hwa, entra na sala e faz uma saudação de comando. O comandante do batalhão apresenta o sargento a Min-jung, e o sargento imediatamente se interessa. Ele pergunta a Min-jung se ele realmente tem habilidades de caçador, e se ele as tem, pode facilmente abrir uma janela de status. Ele pede a Min-jung todas as suas estatísticas. A pura energia desse sargento parece irritar Min-jung. O que é de errado com esse cara? Ele pensa consigo mesmo. Todos os caçadores são tão frustrantes assim? De qualquer forma, ele abre a janela de status e começa a conferi-la. Ele percebe que eles tinham janelas de status até em sua guarda. Então isso não deveria ser nada novo para ele, embora fossem apenas valores numéricos de suas estatísticas e habilidades. Então ele não se importava muito com isso. Janela de status, ele diz, comandando-a para suas estatísticas. Mas então seu rosto tem uma expressão de choque. O sargento agitado continua perguntando a ele o que ele vê na janela de status. Mas acontece que a janela de status não mostra nada, apenas diz erro. O sargento parece visivelmente frustrado. Nunca tinha ouvido falar de algo assim antes. Em algum lugar em Gyeonggi-do, no centro de treinamento do corpo de caçadores, uma conversa está acontecendo no escritório do comandante do batalhão. Faz muito tempo, não a vejo há 10 anos, diz o comandante do batalhão. Não pensei que encontraria você. Por que não se senta, caçadora Son Leon-sil? Caçadora Son Leon-sil fica de pé, olhando nos olhos do comandante do batalhão. Ela diz que ainda não é uma caçadora, assim como todas as outras que se alistaram. Ela é apenas uma recruta. Ela se pergunta por que o comandante do batalhão a chamou ao seu escritório e pede que não lhe dê nenhum tratamento especial por causa de seu pai. O comandante do batalhão descarta quaisquer de suas preocupações e menciona que ela foi chamada devido a um assunto separado do General Son. Ele continua com mais informações, dizendo que a caçadora Son não receberá nenhum tratamento especial, pois o corpo de caçadores já é uma organização difícil de entrar. A caçadora Son está ainda mais confusa. Ela pergunta por que foi convocada, ao que o comandante do batalhão responde alegremente. Você é uma novata renomada. Ele pergunta por que não estaria interessado, visto que é o comandante de treinamento. Acontece que o comandante de treinamento apenas chamou a caçadora Son para dar algumas palavras de incentivo antes que ela ficasse ocupada com seu treinamento. Ele agradece a ela por escolher se alistar como soldado em vez de executivo, pois alguém com suas habilidades seria incrivelmente útil no campo. Ele diz a ela que eles sempre estão com falta de pessoas como ela, que são habilidosas e comprometidas em cumprir seu dever, e que ele agradece a ela tanto como cidadã da Coreia quanto como soldado. Isso obviamente a envergonha um pouco, mas ela agradece ao comandante pelas gentis palavras. Fora da janela, o comandante vê um caminhão se aproximando, o que lhe lembra de Min-jung, e ele menciona para a caçadora Son
que ela pode estar recebendo em breve um colega bastante engraçado em sua equipe. Então, eles decidem ir juntos visitar Minjun. Minjun chega com o Sargento Lee no centro de treinamento do Tribunal de Caçadores, e ele é imediatamente tomado pela beleza impressionante deste prédio. É um enorme edifício com muitos andares, e um revestimento completo de vidro. Brilha mais que o sol. Minjun fica completamente surpreso. Quantos impostos dos contribuintes foram gastos nisso? Ele se pergunta. Ele percebe que esta instalação simplesmente não é brincadeira, e se pergunta se tem uma sala de computadores aqui. O Sargento Lee está lá para mantê-lo com os pés no chão, no entanto. Nando lembra de não se animar demais, pois seu recrutamento ainda não foi confirmado por causa do erro com a janela de status. O Sargento Lee lembra que, como ele é um caso especial, será testado pessoalmente por ele. E é óbvio que Lee não gosta muito dele, pois diz que se dependesse dele, teria mandado Minjun para a polícia militar imediatamente. Ele continua seu discurso. Quando todos os testes forem concluídos e você for confirmado como mentiroso, é melhor estar preparado para se alistar na polícia militar imediatamente. É quase como se o Sargento Lee estivesse com ciúmes de Minjun. Minjun também se pergunta, pensando como Lee está sendo mesquinho sobre tudo. De qualquer forma, ele pergunta a Lee qual é o teste, e Lee aponta para uma grande redstone cristalizada. Acontece que esta é uma redstone, um subproduto das masmorras que emergiram. Esta é uma rocha extremamente dura, densa e pesada, e é algo que nem se mexeria, não importa o quão forte um recruta possa ser. Felizmente, Minjun não é apenas um recruta qualquer. Lee lhe dá um teste. Se Minjun conseguir mover a redstone, mesmo que uma polegada, ele passará no teste. Isso traz um sorriso ao rosto de Minjun. É isso tudo? Ele exclama. O teste é muito simples para ele. A postura de Lee muda imediatamente. Ele percebe que Minjun não é tão tolo quanto parece. Lee pensa consigo mesmo que não há outra maneira de verificar a janela de status de alguém e que sempre houve mentirosos que tentam tirar vantagem de suas habilidades medíocres e entrar no corpo de caçadores. Lee se pergunta por que a janela de status apresentou um erro, apesar de Minjun ter pulado 5 metros até o pódio antes. Ele tem quase certeza de que Minjun é um mentiroso. Um peito mais longe, na varanda do arco com vista para a sala de testes, um comandante de treinamento traz a caçadora Song Kyo-en para ver o teste de Minjun. Aparentemente, ele demonstrou incríveis habilidades físicas diante do comandante do batalhão no centro de treinamento de recrutas, mas sua janela de status mostra um erro de alguma forma. O comandante de treinamento diz à caçadora Song que nunca viu tal caso em todos os seus anos na sua posição, e que tem grandes esperanças de Kim Minjun, e quer ver o quão único ele será. Minjun está perto da redstone com a mão apoiada nela. Ele pensa consigo mesmo, esta é aquela redstone ridiculamente pesada que estava em toda a masmorra de Isgard. Neste tamanho, posso facilmente empurrá-la para longe. Minjun se inclina para a frente, puxando seu braço para trás com o punho fechado. Ele está preparando um soco que com certeza empurrará a redstone. Quem sabe, isso pode até ter alguma energia demoníaca dentro. Ele pensa. O Sargento Lee e a caçadora Song estão olhando para ele, imaginando o que ele está prestes a fazer. Em um rápido golpe, Minjun acerta um soco bem no centro da rocha, mas ela não apenas se move, se despedaça completamente. A poeira se assempa e há um grande buraco na redstone. Os 3 espectadores ficam completamente chocados, com as bocas abertas em surpresa. Acontece que não há energia demoníaca dentro da redstone. De alguma forma, Minjun conseguiu absolutamente obliterar a redstone. Seu poder puro foi tão grande que até ele mesmo ficou surpreso. Que bastardo monstruoso, pensou o Sargento Lee, completamente chocado com a habilidade de Kim Minjun. O primeiro dia de treinamento começa quando o recruta Nam In-hyuk e o resto dos recrutas claramente estão tendo dificuldade para passar por ele. Eles estão correndo pelas escadas, enquanto os pensamentos internos de In-hyuk estão em todos os lugares devido à fadiga que está sentindo. Há algo errado. Mesmo antes de me alistar no corpo de caçadores, eu sabia que o treinamento não seria comum, ele pensa, tentando ao máximo não perder suas forças enquanto sobe os infames 6.000 degraus. Já que vou participar de batalhas reais imediatamente, é necessário treinar feito louco por 4 semanas inteiras. Você se sobrecarrega com sacos de areia desde a primeira sessão de treinamento e tem que subir os infames 6.000 degraus. In-hyuk continua. Obviamente não está tendo o melhor momento aqui. O instrutor aqui fica te importunando enquanto verifica seu tempo de chegada. É algo já esperado aqui. Ele está obviamente falando sobre o Sargento Lee Seung-go, a quem chamam de Instrutor Diabo. E In-hyuk percebeu que mesmo depois de um treinamento tão rude, você só poderia aumentar suas estatísticas um pouco, e depois seria colocado direto em batalha. Ele teve que suportar isso apenas por ser um recruta do corpo de caçadores. Foi o que ele pensou até ver Kim Minjun. Será que nós somos o problema? Ele pensou. Minjun, por outro lado, estava se divertindo passando por esse treinamento 3
tranquilamente. Ele se sente extremamente leve. Se tivesse toda a sua energia demoníaca, estaria voando. Ele adora o treinamento aqui porque é tão simples. Comparado com a experiência que teve em todo o seu tempo morando em masmorras, comparado com os farrapos em Isgard, este uniforme militar é definitivamente do seu estilo. Ele pensa consigo mesmo e absolutamente adora a comida que servem no refeitório em massa do corpo de caçadores. Sua rotina é bastante rígida. Eles têm que acordar às 6 da manhã e depois o café da manhã às 8:30. Seu treinamento da manhã dura até o almoço, depois do qual fazem o treinamento da tarde até o jantar. No entanto, a coisa que mais adorou foi que ele tem tempo livre à noite. Há uma sala de computadores dentro da instalação equivalente ao nível fora do exército. E se você for consistente e realmente permanecer como parte do corpo de caçadores, pode fazer o que quiser com seu tempo livre. Ele está realmente vivendo seus sonhos, ganhando bem, sendo alimentado e tendo tempo para se exercitar e jogar. Era tudo o que Min Jun queria. Ele corre pelas escadas ainda mais rápido devido à excitação de seus pensamentos, e os outros o olham confusos sobre como ele tem tanta velocidade e energia. O sargento Lee está em pé no topo da montanha, no final dos 6.000 degraus. Ele ouve um grande barulho de passos indo muito rápido e vê Min Jun subindo. Quem é esse cara? Normalmente leva pelo menos 1 hora para um recruta médio subir os degraus. Como ele já terminou? Pensa o sargento Lee. No entanto, Min Jun parece desapontado. É isso? Ele pergunta ao sargento e começa a importuná-lo sobre algo que mencionou anteriormente. Você não disse que iríamos ganhar uma permissão para sair se terminássemos em menos de 30 minutos? Quanto tempo eu levei? O sargento simplesmente opta por não responder e, em vez disso, lhe entrega a permissão para sair. Min Jun começa a pensar aonde deveria usar essa permissão para sair. Enquanto isso, o sargento está conferindo quanto tempo ele levou para terminar. E Kim Min Jun bateu o recorde com 21 minutos, 1 segundo e 43 milissegundos. Algo que ninguém jamais havia feito antes. Ele é o primeiro recruta a receber uma permissão para sair. Mas não é todo ter estatísticas altas e boa força. A coisa mais importante é a capacidade de reagir a monstros. O sargento está lentamente começando a ver o potencial em Min Jun. Parece que ele vai prestar mais atenção no protagonista de agora em diante. De volta à sala comum, os recrutas estão tendo crises existenciais. Preocupados se teriam que passar por regimentos de treinamento tão rígidos todos os dias. Inyuk está animado olhando para sua janela de status. Parece que suas estatísticas aumentaram, e outro recruta o parabeniza. Isso anima a todos, e todos os recrutas ao redor começam a conferir suas estatísticas através da janela de status. Ele estava sentado imaginando que eles estão todos ficando animados simplesmente por um ponto de estatística. Ele se lembra de seus dias de treinamento na sua guarda, onde suas estatísticas aumentavam 10 por dia. Se ele quisesse aumentar sua resistência a dano físico, ele seria espancado até suas estatísticas subirem. Os outros recrutas começam a falar com ele. Você tem uma permissão para sair. No que vai usá-la? Pergunta Inyuk. E Kim Min Jun não tem certeza do que vai fazer com ela por enquanto. Um dos outros recrutas expressa inveja, enquanto o outro começa a falar sobre algo que ouviu. Viu os instrutores mais cedo, e eles disseram que ninguém conseguiu obter uma permissão para sair do sargento Lee até agora. Isso anima os outros recrutas. Inyuk pergunta a Kim Min Jun se ele malha muito, enquanto outro recruta diz que foi incrível vê-lo subir aquelas escadas como se fosse nada. Isso é algo que Min Jun nunca sentiu. Pessoas conversando com ele, congratulando-o, como se ele fosse uma pessoa normal. Ele pensa sobre seu tempo em Isgard, já que era um mago negro. As pessoas de Isgard fingiam que ele nem existia, como se falar com ele fosse algum tipo de pecado. Eles até se recusavam a fazer contato visual com ele porque achavam que ele dava azar. Ele gosta que a comunicação seja uma coisa aqui, e honestamente é fã disso. Ele ouve que Inyuk mencionou para outro recruta. A sala de computadores está aberta. Você vai usá-la? Um outro recruta diz que está muito cansado. Mas quando Min Jun ouve isso, explode de energia e pula da cadeira de excitação. A sala de computadores está aberta. Por que você só está me dizendo isso agora? Ele corre direto para a sala de computadores para começar a jogar. Min Jun e outros 2 recrutas estão relaxando na sala de computadores. O Min Jun se sentindo mais satisfeito do que jamais se sentiu na vida. Ele olha para o relógio. São 21. E pensa consigo mesmo. Então agora são 21. Vou dormir pelo menos 2 horas quando terminar de jogar. 2 horas de sono era mais do que o suficiente para Kim Min Jun, já que dormir 1 hora no máximo em sua guarda já era um luxo. 2 horas de sono é um luxo para ele, e ele estava pronto para acabar com a fadiga de jogar. Os outros 2 recrutas no quarto apenas ficam olhando para ele enquanto joga Dungeon Power Fighter, imaginando. Ainda existem pessoas que jogam esse jogo? Conforme o treinamento continua, o sargento Lee está treinando os soldados para correr consistentemente em velocidade constante. Os recrutas atrás parecem estar super cansados, mas ainda estão indo. Não aumentem a distância. Mantenham sua velocidade. Se algum recruta não conseguir completar 40 km em 2 horas, não receberá o café da manhã, grita o insuportável sargento Lee. Enquanto isso, Kim Min Jun exibe suas habilidades.
habilidades. Atingi 10 níveis máximos ontem. Conta a seus colegas recrutas enquanto toma um gole de água depois de terminar a corrida. Quando um colega recruta pergunta por que ele nem está suando, ele responde que isso não é nada além de um passeio. O recruta então faz outra pergunta. Você realmente só jogou jogos a noite toda, exceto por 2 horas nas 4 semanas inteiras? Você é um monstro ou algo assim? Então Min-jun responde com uma provocação própria. Monstro, eu trouxe água para compartilhar com meus adoráveis camaradas. Acho que vocês não querem. Enquanto começa a derramar a água no chão, os recrutas todos se aglomeram em volta da água, dizendo coisas boas sobre ele. Eles parecem quase como um bando de pintinhos sendo alimentados no ninho. Vocês são como pintinhos, diz Min-jun. O sargento Lee entra na cima. Atenção! Ele grita. O tenente está muito decepcionado com todos vocês. Ele começa a intimidar o esquadrão por sua fragilidade. Mesmo estando na última semana de treinamento, apenas metade de vocês é capaz de passar no padrão. Vocês são o esquadrão mais deficiente que já tivemos até hoje. Enquanto isso, Min-jun só está pensando por que ele está se referindo a si mesmo na terceira pessoa. Ele continua com uma expressão sombria no rosto, como se estivesse prestes a revelar a informação mais aterrorizante que eles ouviram em um tempo. Se vocês forem implantados após o treinamento acabar, metade de vocês vai morrer em menos de um mês. Com essa perspectiva, vocês acham que podem até terminar a última etapa do treinamento? Ela é chamada de ajuste de masmorra, o estágio final do treinamento, a batalha final para se tornar um soldado de verdade da organização do Corpo de Caçadores. A maioria das masmorras vai desaparecer depois que você derrotar todos os monstros dentro delas, mas às vezes um fenômeno raro pode acontecer onde uma masmorra ainda pode permanecer. Nesse caso, a masmorra vai se modificar em uma masmorra transformadora. Ela vai mudar sua estrutura interna regularmente, quase como se fosse proceduralmente gerada. Ela se torna uma ótima instalação de treinamento onde recrutas podem experimentar todas as formas de ambiente. O treinamento que é facilitado dentro dessa masmorra transformadora é conhecido como o ajuste de masmorra e é notório por ser extremamente difícil para os novos recrutas. Eles já estão apavorados, mas esse tipo de reação é esperada. Na verdade, o tenente prefere manter esse nível de tensão. É bom lidar com recrutas como se estivesse lidando com cavalos de corrida. Quando eles precisam de disciplina, você deve ter uma mão pesada no chicote e consolá-los com cenouras quando for a hora certa. Ele encoraja os recrutas dando a eles um pedaço da cenoura pela qual babariam. Ele anuncia que o recruta com a maior pontuação deste treinamento receberá uma licença de férias de 2 dias e 3 noites. Esta é a parte onde ele esperava que todos ficassem super felizes, mas as reações deles são tão monótonas quanto um koala. Ele enfatiza mais uma vez que o recruta com a maior pontuação receberá uma licença de férias. É algo para ficar extremamente feliz. Ele os anima com a quantidade de coisas que alguém poderia fazer em 3 dias. Mas não importa o que ele diz, os recrutas não ficam nem um pouco felizes com essa recompensa sem graça. Claro que, com exceção de nosso protagonista, que não poderia estar mais feliz em ouvir sobre uma licença de férias de 3 dias. E finalmente chegou a hora do infernal treinamento na masmorra começar. Os recrutas ficaram extremamente surpresos ao ver o tamanho enorme do portal da masmorra diante deles. Alguns deles ainda estão confusos sobre o que deveriam estar fazendo aqui, quando um caminhão do exército quase os atropela e para na frente, levantando a poeira nos rostos deles. Os recrutas estão confusos, mas não demora muito para eles verem o que o caminhão trouxe. O que são esses olhos luminosos atrás da gaiola? Que perigo possível os militares estavam planejando introduzir para os recrutas desprevenidos? Aqueles olhos encaravam através das barras da gaiola tão rosnados que dariam calafrios na espinha. Após uma inspeção mais atenta, conforme os olhos se ajustavam à escuridão da gaiola, os recrutas viram bestas com grandes presas de pele peluda. A gaiola estava cheia de cães. Não eram cães comuns. Eram uma raça sanguinária e absolutamente aterrorizante. Os recrutas estavam apavorados, com 2 deles escolhendo rapidamente se esconder atrás de Kim Min-jun, enquanto outro recruta caiu no chão. Claro que Min-jun não via os cães daquele jeito. Em vez disso, achou-os bastante divertidos. Pensou que eram equivalentes a filhotes minúsculos e não temia nada neles. O tenente gritou com os recrutas, perguntando se eles estavam com medo dos cães. Então diz a eles que aqueles são os monstros que eles enfrentarão durante seu tempo na masmorra transformadora. Isso assusta ainda mais os recrutas. O tenente instrui-os a formar equipes de 4 pessoas, antes que possam entrar na masmorra transformadora. O objetivo é derrotar pelo menos um monstro e depois encontrar o caminho de volta para fora da masmorra transformadora, para que possam provar a si mesmos como valiosos futuros soldados para o corpo de caçadores. Ele dá a eles uma pequena conversa motivacional e basicamente diz a eles para suportarem qualquer dor. E isso
isso definitivamente eleva o ânimo deles. Então ele diz a eles para se equiparem, pois parece que eles estão prestes a ganhar algumas armaduras elegantes para esta missão. Um dos instrutores pede para os recrutas para procederem um por um e pegarem seu traje de segurança exclusivo no corpo de caçadores, também conhecido como Midsabundo. Este traje parece uma armadura prateada brilhante com um exterior resistente e pesado, quase como um chassi de aço. No entanto, o único propósito desta armadura é proteger quem a veste. É grosseiramente feita e é bastante rígida, além de incrivelmente pesada. Os recrutas parecem um pouco céticos sobre isso, imaginando se o corpo de caçadores poderia ter fornecido algo mais resistente. Minjun também não gosta dessa armadura. Ele se sente realmente mal usando isso, sabendo que essa armadura provavelmente foi usada centenas de vezes por lotes anteriores de soldados, já que essa armadura custa cerca de 50 milhões de was coreanos para ser feita. Ele pergunta ao tenente se pode tirar a armadura rapidamente se derrotar os cães rápido o suficiente. O tenente sembla um valentão obstinado com seus recrutas, apenas repreende os recrutas por serem arrogantes sem nem ver quem fez a pergunta. Quando vê que é Minjun, basicamente só diz sim para ele. Então ele aproveita para lembrar Kim Minjun de que a masmorra transformadora é um exercício de treinamento de equipe. Ele tem que garantir que seu time esteja seguro e protegido enquanto também assegura a conclusão do objetivo deles. Minjun sempre soube que os outros recrutas são meio incompetentes, então ele bolou um plano para ensinar seus colegas de equipe como matar os cães. Ele começa a explicar para os garotos dizendo que os cães vão pular neles para atacar. Quando fizerem isso, eles devem agarrar as pernas dos cães e partir suas costas. Ele continua dizendo que se os cães não morrerem disso, então devem dobrar as costas deles na direção oposta e depois rasgá-los em 2 pedaços. O rosto de Minjun está cheio de excitação enquanto dá os detalhes horripilantes de seu plano, mas as expressões dos recrutas são de nada além de indignação e cansaço da arrogância de Minjun. O tenente grita para que os cães sejam soltos e o instrutor abre a porta da gaiola. Os cães imediatamente pulam para fora, galopando com uma ferocidade que esses recrutas provavelmente nunca testemunharam antes, rosnando e babando pela boca. Seus olhos brancos cintilantes tinham um efeito ofuscante em todos que olhavam para eles. Os cães imediatamente correram pela porta massiva da masmorra, desaparecendo completamente. Os recrutas ficam confusos quanto ao porquê dos cães não os atacaram e foram direto para a masmorra. Então Minjun esclarece a confusão deles, dizendo que eles viram seu lar e suas mentes gravitavam para isso imediatamente, já que haviam sido capturados por um tempo. Os recrutas entendem isso, mas isso os faz se perguntar como Minjun sabe tão bem a psicologia dos mestres. Ele gostaria de poder contar a alguém sobre seu tempo em Isgard. Gostaria de dizer às pessoas que costumava ser um mago negro, mas essas são informações que ele simplesmente não pode divulgar a mais ninguém no momento. O tenente os interrompe, ralhando com eles por rirem e brincarem nas supostas rodadas sagradas de treinamento. Os recrutas tentam deixar a conversa de lado, mas o tenente decide que quer que eles sejam a primeira equipe a entrar na masmorra. Foi decidido que Minjun e seus amigos seriam os primeiros a entrar na masmorra. O sargento acena com seu lightsaber vermelho, sinalizando para a equipe entrar na masmorra. Os 4 garotos começam a caminhar em direção à masmorra, um deles com uma expressão determinada no rosto, 2 deles completamente preocupados com o que o futuro reserva, e Minjun simplesmente animado para finalmente começar as coisas. Ele só queria terminar o exercício para poder tirar aquela placa de peito pesada e suja que estava poluindo seu corpo. O tenente pega seu rádio e contata a equipe de instrutores que está esperando dentro da masmorra transformadora, caso algo dê errado, e os recrutas acabem se metendo em algum perigo real. Um observador responde pelo rádio para informá-lo que a equipe entrou enquanto ele observa com o cabo de um esconderijo entre as paredes cristalizadas da masmorra. O instrutor diabo, aquele que todos os recrutas odeiam, é um dos 2 em serviço de proteção. Ele vê Minjun e imediatamente fica surpreso, se perguntando sobre a capacidade de Minjun. As pontuações de Minjun foram ótimas durante o treinamento, e seu desempenho em geral nas 4 semanas de exercício adequado tem sido bom. No entanto, ele será tão destacado na masmorra? Essa era a questão na mente do instrutor. Os olhos sedentos de sangue do cão os encaram de dentro das fendas nas paredes, esperando o momento oportuno para abatê-los. Enquanto Kim Minjun e sua equipe caminham mais fundo nas profundezas da masmorra, os lobos parecem prontos para pular nos 4 recrutas. Mas Minjun aparentemente também está ciente da situação e sabe que eles estão seguindo-os furtivamente. Ele pensa consigo mesmo em como pode derrubá-los com apenas um toque em suas testas enquanto pulam para atacar. O problema, no entanto, é que ele não pode fazer o exercício sozinho. Caso contrário, seus colegas de equipe não ganhariam nenhum ponto de estatística, já que este é um exercício em equipe. Eles todos terão que contribuir. Então Minjun deixa seu time saber que os cães estão prestes a atacar.
Eles ficam completamente surpresos, e o choque toma conta de seu cérebro, já que começam a gritar. Então Min-jung lhes lembra que o traje de proteção é realmente forte, mas eles não ouvem, tão gelados de medo. Ele decide tomar a liderança e anda na frente. Um dos cães corre em sua direção, mas Min-jung faz uma rápida esquiva para o lado do cão e sobe em sua cabeça, matando o animal pernudo instantaneamente. Enquanto isso, um dos outros recrutas é atacado por um cão que morde seu braço. O cão encara Min-jung nos olhos enquanto o recruta grita pedindo ajuda e Min-jung rapidamente corre para ele. Ele chuta o cão, mandando-o zoando para uma parede até a morte instantânea. Ele ajuda o recruta e percebe que a situação é muito mais grave do que pensava. Ele começa a transmitir algum conhecimento de batalha real e diz a eles que devem revidar. Caso contrário, os cães vão dominá-los se sentirem seu medo. Os cães pensariam que eles são presas fáceis se não atacarem de volta. E como estão em maior número, os recrutas podem facilmente dominar o inimigo. Ele grita que se esta fosse uma situação do mundo real, 2 deles já estariam mortos por causa desse medo. Ele diz a seus colegas recrutas para pressionar aquele último cão. E juntas, os 3 começam a atacá-lo na orientação de Min-jung. Os instrutores escondidos nas fendas da masmorra estão chocados ao ver isso se desenrolar. Vira a atitude de Min-jung e o quão bem ele está guiando a sua equipe os deixa boquiabertos e perplexos. Os recrutas agarram o cão, dominando-o numericamente e derrubando-o. Os instrutores começam a formar teorias da conspiração. Por outro lado, imaginando se Min-jung é realmente apenas um recruta, ou se é um instrutor secreto que foi implantado sem o conhecimento deles. Eles começam a reclamar as pontuações da equipe. E claro, Min-jung marca a mais alta. Ele pontua alto porque não só mostrou grande força física, mas também ótimas habilidades de liderança. Ele ajudou sua equipe a superar o desafio, incentivando-os e fazendo-os trabalhar juntas. O resto do esquadrão de Min-jung obviamente vai receber pontuações médias. O esquadrão comemora e suspira aliviado, sabendo que finalmente superou seu desafio mais assustador até agora. Os instrutores pulam de seus esconderijos e dizem a eles que se saíram bem. Agora, tudo o que tinham que fazer era segui-los de volta a sair. Então Min-jung se pergunta por que havia instrutores aqui, e importuna-os sobre se ele ganharia a licença de férias ou uma pontuação alta. Ele então zomba deles, dizendo que eles se importam muito com os recrutas, mas agem durões sem motivo. A divertida conversa continua até que eles alcancem o portão. O chão começa a tremer violentamente, e todos ficam preocupados se isso é um terremoto. Min-jung esclarece a confusão dos recrutas, dizendo a eles que a masmorra transformadora está simplesmente se transformando neste exato momento. Então não há nada com que se preocupar. No entanto, os instrutores começam a entrar em pânico, e os recrutas ficam chocados ao ver que a porta da masmorra começa a encolher e fechar. Os recrutas também começam a entrar em pânico quando a porta da masmorra se fecha. Os instrutores tentam contatar o tenente pelo rádio, mas parece que o rádio está morto devido à masmorra estar se transformando rápido demais. Eles tinham mais de um mês antes que a estrutura interna da masmorra mudasse, mas parece que essa ocorrência inesperada mudou bastante as coisas. Os instrutores decidem não pensar muito nisso agora e levam os recrutas para um espaço seguro para esperar por enquanto. Eles começam a explicar a situação para os novos recrutas, que atualmente estão prestes a molhar as calças de medo. Explicam a eles que apenas esperarão por 1 hora e verão se a porta se abre, como explicado em seu manual. E dizem a eles para não se preocuparem. Os recrutas respiram aliviados quando o instrutor diz a eles que o corpo de caçadores provavelmente está avaliando a situação de fora e que o tenente vai tomar as medidas adequadas para levá-los em segurança. Min-jung, por outro lado, sabe que eles estão apenas tentando manter os recrutas calmos, porque eles não teriam feito os exercícios de treinamento aqui se soubessem que situações inesperadas como esta surgiriam. Ele entendeu que isso era algo fora do comum e que uma situação como essa, em que a saída deles está completamente fechada, é definitivamente um sinal sinistro. Quando Min-jung se pergunta se a masmorra se transformou em uma masmorra fechada, e se for o caso, pode ser um pouco mais difícil de derrotar. Por outro lado, Min-jung sabe que pode garantir que todos estejam seguros desde que ele esteja lá. Os instrutores tentam conversar entre si sobre sua situação, mas decidem ir para outro lugar para conversar em particular. Em sua conversa privada em um canto, o instrutor diz ao outro que a masmorra se transformou em uma masmorra fechada, o que surpreende o outro instrutor que de alguma forma não tinha ideia, apesar de ser um instrutor literal no renomado corpo de caçadores. Ele explica como as masmorras fechadas funcionam. Uma masmorra transformadora se transforma em uma masmorra fechada apenas quando um estranho entra nela. A entrada deles neste espaço fez com que se transformasse em uma masmorra fechada, e a única maneira de sair da masmorra fechada é derrotar todos os monstros dentro dela. Agora
algumas coisas pelas quais nossos heróis têm que passar. Um monte de monstros em uma masmorra labiríntica, juntamente com o fato de que eles não podem ser ajudados de fora de forma alguma. Os instrutores contam para os recrutas sobre a situação e agora todos estão tensos. Eles têm que limpar esta masmorra com 4 recrutas e 2 instrutores, e têm que fazer tudo sozinhos, sem saber quais monstros apareceram. A coisa infeliz aqui é que os instrutores não estão totalmente equipados para lidar com uma masmorra fechada, então eles têm que se contentar com o que têm e continuar se movendo. O instrutor-chefe sabe que estaria em sérios problemas mesmo se um Goblin aparecesse, já que levaria pelo menos 10 minutos para ele sequer derrubar um daqueles. O único plano que ele pode elaborar é utilizar os trajes de proteção que os recrutas têm equipados. Ele considera usá-los como chuveiros de carne para colocar os recrutas na frente e derrotar os monstros enquanto os recrutas tentam resistir com seus equipamentos de proteção. No entanto, ele se sente muito responsável por eles, sabendo do treinamento exaustivo que lhes impôs e da confiança que depositaram nele. Seria injusto com eles. Sua autoestima não permitiria isso. Os recrutas estão assustados, mas continuam avançando e seguindo seus instrutores. No entanto, Min-jun sente que algo está errado, então ele olha para trás em direção a um dos instrutores. O instrutor-chefe percebe isso e começa a perguntar o que está acontecendo. E então todos se viram para olhar para o outro instrutor, que parece estar segurando a garganta, lutando para respirar. Ele cai no chão com espessa espuma brotando de sua boca. O instrutor-chefe corre até ele e depois também cai no chão. Ambos têm espuma saindo da boca e estão desacordados. Kim Min-jun corre até eles. Ele verifica os instrutores e diz para os recrutas que não é nada sério. Eles apenas desmaiaram. Ele percebe que sentiu um cheiro familiar. Então pega os instrutores e os joga na direção dos recrutas, dizendo para pegá-los. Ele deixa os instrutores sob os cuidados de seus camaradas e diz a eles para não segui-lo. Ele ordena que fiquem especificamente perto da saída e não venham em lugar algum. Todos gritam para que ele volte quando ele começa a ir mais fundo na masmorra. Ele começa a correr pela masmorra, explodindo de excitação. Kim Min-jun percebe o que está acontecendo. Seu monólogo interno explica para nós o que aconteceu. Aparentemente, os instrutores desmaiaram devido à presença de energia demoníaca, o que ele não esperava encontrar na Terra. Isso é algo que até os guardiões precisam de um véu protetor, e sua própria existência é muito mais mortal para humanos normais. Existe na Terra, no entanto, e essa é uma ótima notícia para um mago negro como Kim Min-jun. Ele explica que a energia demoníaca é como um carregador para um telefone descarregado quando se trata de magos negros como ele. Ele corre mais fundo na masmorra e pode começar a ver a fonte da super densa energia demoníaca. Isso traz ainda mais excitação ao nosso herói, que simplesmente não pode esperar para ver os verdadeiros níveis do que está prestes a enfrentar. No entanto, quando chega o mais perto que possivelmente pode, não vê nem ouve nada. Há apenas o vazio do silêncio olhando para ele através dos cristais roxos brilhantes nesta masmorra fechada. Ele simplesmente não consegue encontrar um único vestígio de quaisquer monstros ao seu redor. No entanto, tudo o que ele tinha que fazer era simplesmente olhar para cima. O cheiro da energia demoníaca havia lhe guiado diretamente até sua presa. Kim Min-jun finalmente encontrou um oponente digno, um que fedia a energia demoníaca. Ele viu um enorme cão infernal alfa pulsando roxo com um volume absurdo de energia demoníaca dentro de seu corpo hipercrescido. Tinha 4 olhos brilhando roxo com uma aura de energia demoníaca que envolvia seu corpo. Seus dentes eram tão grandes quanto facas e garras mais afiadas que punhais. Esta era uma luta adequada, e uma pela qual Kim Min-jun ansiava há eras. Ele nem sonhava em enfrentar o cão negro nesta masmorra fechada, então isso definitivamente foi uma agradável surpresa para nosso herói. Vemos que cães negros são extremamente diferentes de cães comuns, e Kim Min-jun já havia encontrado este antes, quando estava apenas no seu primeiro ano em Isgard. Ele teve seu primeiro encontro com esse monstro. Nunca havia visto algo tão aterrorizante na época, e era bastante novo e subnivelado para lutar contra um colosso daqueles, então quase morreu naquela época. No entanto, as coisas eram diferentes agora. Kim Min-jun não é o novo invocado, ele é o chefão final, e estava mais que feliz em ver um rosto familiar. Kim Min-jun decide enfrentar esse cão infernal de frente, tendo total confiança em suas habilidades como mago negro e caçador. Ele sabia que poderia facilmente sobrepujar a aventura do Manda. O monstro estava pendurado no teto, encarando nosso herói, e decidiu pular sobre ele. Ele puxou a mão para trás, fechando o punho da mesma maneira que se preparou para socar aquela redstone antes de se alistar como recruta no corpo de caçadores. Um sorriso em seu rosto era enfurecedor para o monstro, que avançou nele imediatamente na primeira chance que teve. Ele agradeceu o monstro pela proteção, enquanto empurrava o braço para frente em um soco tão rápido que mandou o monstro voando ao mínimo contato com sua pele. O monstro tinha morrido, e a quantidade insana de energia demoníaca que estava trancada dentro de seu corpo monstruoso começou a vazar. Kim Min-jun obviamente aproveitou esta oportunidade para drenar o máximo possível, absorvendo cada gota de energia demoníaca que podia. No entanto, o cheiro do sangue do monstro ainda estava no ar,
e ainda era tão nauseante quanto Min-jong se lembrava. O sangue do monstro em sua mão era venenoso, pois se descobriu que derrotar cães negros é difícil devido ao seu sangue venenoso, que pode fazer a pele de qualquer humano apodrecer ao contato imediato. Min-jong encara sua mão veiada coberta pelo sangue do monstro, mas se há uma coisa que sabemos sobre magos negros, pode ser o fato de que nenhum desses efeitos venenosos se aplicam a eles. Eles não podem ser feridos pelo sangue venenoso de um cão negro, assim como a energia demoníaca os alimenta, ao invés de machucá-los. Min-jong drenou esse monstro de toda a sua energia demoníaca. Foi uma sensação que ele não sentia a elas. No entanto, toda essa situação o deixou imaginando algumas coisas, e essas coisas o incomodaram profundamente. Ele imaginou como um cão negro, um monstro que normalmente só é encontrado em Isgard, está fazendo na Terra, em uma masmorra fechada, de todos os lugares. Ele sempre considerou a ideia de monstros na Terra serem capazes de abrigar energia demoníaca, mas como os instrutores estavam completamente despreparados para isso, tinha certeza de que esta foi a primeira ocorrência de algo assim, para não mencionar que não viu uma única nota sobre a energia demoníaca em nenhum dos manuais de treinamento ou educação de monstros no centro de treinamento. É claro que a possibilidade de um monstro tão big quanto um cão negro conseguir viajar interdimensionalmente por conta própria simplesmente não tinha chances de acontecer. Kim Min-jong estava definitivamente confuso, mas ele tinha uma teoria. Ele acreditava que apenas um mago negro tão poderoso quanto ele poderia ter tornado isso possível, e talvez o santo que pudesse utilizar os poderes de Deus também pudesse fazer isso. Qualquer outra pessoa não tinha chance de realizar algo assim. No final, ele considerou que talvez estivesse pensando demais, e tentou se forçar a pensar que isso poderia ser apenas uma ocorrência menor ou uma coincidência de algum tipo. Por enquanto, ele apenas decidiu levar o cadáver do monstro de volta para fazer um relatório a seus superiores. No entanto, esta jornada não havia acabado. Eles ainda tinham uma masmorra para sair, e este novo incidente trouxe com ele mais perguntas do que nunca para Kim Min-jong. O instrutor está sendo acordado pelas vozes dos jovens recrutas. Ele abre os olhos ao ouvir o pânico nas vozes deles. Eles olham para ele enquanto suas vozes se acalmam um tempo. No despertar do instrutor, de repente ele grita alto, como se tivesse acordado do pesadelo mais aterrorizante. Isso assusta a vida dos recrutas. Eles pensaram que esses caras haviam acordado como zumbis, mas eles apenas se levantam preocupados com todos estarem bem, ou se alguém está machucado. Eles dizem para os instrutores que estão bem, mas então falam sobre como Kim Min-jong se aprofundou sozinho na masmorra, o que choca os instrutores. Eles começam a dar mais detalhes do que aconteceu, e os instrutores ficam furiosos, em descrença total das ações de Min-jong. O instrutor está em completo choque. Ele genuinamente não consegue acreditar que Min-jong faria algo assim. Ele pensa que o comportamento de Min-jong deveria fazer com que ele seja expulso da academia imediatamente. No entanto, ele sabe que não tem autoridade para tomar essa decisão agora, especialmente desde que desmaiou em vez de manter os recrutas seguros. Quando o instrutor pensa em sair e salvar Kim Min-jong, um dos recrutas diz a N para olhar para o outro lado da caverna. Bem, parece que Min-jong retornou, e tem o cadáver do monstro que matou nas costas. Os instrutores ficam chocados mais uma vez. Parece que fazer essa cara é o único trabalho deles. Eles olham para o cão e percebem que ele parece muito diferente dos regulares. Ele deixa o monstro no chão e diz para os instrutores para olharem aquela coisa. Os instrutores começam a analisar o corpo do monstro e percebem que é a criatura que os fez desmaiar. Os recrutas, por outro lado, também estão em descrença, imaginando como seu colega mesmo conseguiu matar um monstro tão grande. Min-jong olha para a entrada da caverna e percebe que o portal se abriu. O instrutor coloca a mão no ombro de Min-jong e pergunta se ele realmente derrotou o cão sozinho. Ele simplesmente olha para o instrutor e, em vez de uma resposta verbal, Min-jong apenas acena com a cabeça. O instrutor soa agora enquanto acena com a cabeça e reconhece a conquista do recruta. O instrutor principal ordena ao outro que leve os recrutas para fora da masmorra, enquanto ele ficará por perto e conversará um pouco com Kim Min-jong. Assim que todo mundo sai, o instrutor sabe que agora tem a oportunidade de conversar com Kim Min-jong na frente do portal. Ele diz ao nosso herói para detalhar tudo em um relatório e entregá-lo ao tenente sobre o que aconteceu nesta masmorra. E claro, Min-jong diz que fará isso. Ele diz ao nosso herói para não deixar nada de fora desse relatório. Certifique-se de que é altamente detalhado. E até fale o quão incompetentes os instrutores foram. Acontece que este cara não se importa muito com sua reputação. Ele é um soldado muito honesto. Ele cobre o rosto de vergonha ao dizer que eles desmaiaram em vez de garantir que os recrutas estivessem seguros e que não tem desculpa por baixar a guarda em uma situação tão vital. Finalmente, ele agradece ao nosso herói por ter certeza de que todos estavam seguros e que ele realmente aprecia isso. Min-jong cora, satisfeito por ser útil, mas um pouco envergonhado dos elogios. O instrutor coloca seu chapéu de volta, salvando a pouca dignidade que lhe resta, e diz que deve aceitar seus erros como homem. Então diz que devem voltar, pois estão deixando a caverna com o portal emitindo luzes azuis. O instrutor se pergunta como relatar a causa de sua inconsciência. Min-jong, por outro lado, está eufórico. Acabou de receber um monte de elogios de seus camaradas e instrutores.
senhores, é um bom dia para ir, pois está prestes a sair da masmorra pelo portal quando uma janela de notificação aparece e diz que o erro foi corrigido. Minjou fica frustrado ao questionar que tipo de erro é esse. Ele amaldiçoa o sistema, afirmando que é tão ridículo neste mundo quanto era no outro. A janela aparece novamente, e desta vez mostra suas estatísticas. Ele tem 60 pontos em força, agilidade e vigor. Também tem 10 pontos em energia demoníaca e uma habilidade de classe E, chamada corrupção. Ele olha para a janela e se pergunta se é só isso, pois acha extremamente estranho. Então seus olhos percebem algo na janela. Diz que ele é o fundador de um culto chamado Luminona, como sua personagem favorita. Ele fica chocado em encontrar essa informação embaraçosa na janela de status aqui. Temos um pouco de histórico deste embaraço particular na vida de nosso herói. Ele começou o culto por amor a um personagem de um jogo chamado Dungeon Power Fighter. Você vê, ele criou esse culto como uma piada quando atingiu um auge de seus poderes em Isgard. Isso era para se livrar de qualquer perseguidor e esquisito que o seguia. Eles costumavam importuná-lo muito e o constrangiam a perseguir as missões de dominação mundial com ele. Então, ele simplesmente inventou isso para se livrar deles. Claro que isso mal funcionou, pois isso só os fez gostar mais dele. Ao olhar para sua janela de status, ele percebe que ficou muito mais fraco e que suas estatísticas são muito piores do que esperava. Ele já sabia que isso aconteceria por causa da sua penalidade pela viagem dimensional. Quando retornou à Terra, a coisa que mais o incomodou foi que, de suas inúmeras habilidades, restou apenas uma, e essa também era de baixo nível. Ele está realmente irritado agora, enquanto uma expressão de pura frustração toma conta de seu rosto. Ele compara essa situação a um romance de terceira categoria, onde o herói é mandado de volta para começar do nível 1. Histórias como essa o enojavam extremamente. Claro que ele sabe que não pode alcançar todos os seus objetivos a esse ritmo, mas havia um lado positivo. Sua confiança continuava inabalável. Ele sabia que se pôde alcançar o auge dos poderes da magia negra antes em outro mundo, pode fazer de novo neste mundo também. Por enquanto, seu objetivo estava cristalino. Ele tinha que recuperar seus poderes o mais rápido possível para que o desenvolvimento do jogo não sofresse mais atrasos devido aos monstros que surgiam. Ele se recompõe e se faz perceber que é viável. Sabe que sua experiência aqui não vai se comparar com a tortura. A cena muda para o centro de treinamento, onde uma causa absoluta havia acontecido. Havia 3 motivos para isso: o portão da masmorra fechando durante o treinamento, a falta de instruções claras do tenente e o fato de que um único recruta destruiu uma nova espécie de monstro que eles nunca haviam visto antes. Tudo isso aconteceu apesar dos instrutores estarem inconscientes. E devido a esses eventos imprevistos, os recrutas deveriam ter recebido patentes privadas para que pudessem aproveitar sua liberdade até serem enviados. No entanto, isso não seria o caso, e os recrutas podem se juntar ao alojamento. Eles se perguntam por que estão em espera, apesar dos eventos loucos que ocorreram na última semana de treinamento. Estão irritados por nem poderem assistir TV. Um dos colegas de Minjun pergunta se ele conseguiu capturar um enorme cão sozinho, ao que ele responde que sim. Alguns se perguntam se Kim Minjun conseguirá a patente de sargento em 2 anos, mas o restante não tem tanta certeza, pois os exames do corpo de caçadores são conhecidos por sua extrema dificuldade. No escritório do comandante do batalhão, vemos nosso herói fazendo continência e saudando o comandante. O comandante retribui a saudação e pede que ele ande, enquanto o tenente está no chão em uma posição muito estranha. O comandante diz ao tenente para sair e ele o saúda antes de deixar a sala, estando apenas o comandante e Minjun dentro. O comandante fala rindo com nosso herói, dizendo-lhe que um tenente que não verifica as masmorras corretamente deve ser punido. Ele coloca a mão em seu assento, começando a se sentar enquanto diz a Minjun que devem deixar as formalidades de lado. Minjun olha com olhos arregalados e confusão quando o comandante diz que precisam conversar sobre algo. Ele diz a ele que, como Minjun recebeu a maior pontuação, vai dar-lhe uma proposta especial. Pergunta a Minjun se deseja ouvi-la. Uma grua e um bando de galinhas. Essa é a metáfora do comandante. Essa metáfora é usada para descrever uma pessoa excepcional. Alguém que é muito mais habilidoso em uma determinada coisa do que os outros de seu grupo. Vemos o comandante sentado em sua cadeira, olhando para nosso herói e pensando o quão extraordinário ele verdadeiramente é. Ele fica satisfeito por estar vivo na presença de tanto talento. Nunca teria pensado que haveria uma grua e seu bando de galinhas. Kim Minjun é simplesmente tão bom no que faz todo o resto parecer nada. A mente do comandante está indo longe. Ele questiona colocar Minjun nas fileiras regulares, pois seria um desperdício de seu talento. Percebe que um certo grupo precisa de pessoas. Talvez Minjun pudesse se encaixar. Ele diz a Minjun que sabe de sua ambição de subir pelas fileiras o mais rápido possível, mas de acordo com as regras, soldados rasos não podem fazer os exames de promoção por pelo menos 1 ano após passar nas finais do recrutamento. No entanto, o comandante propõe uma exceção a esta regra para Kim Minjun. Ouvir isso faz os olhos de Minjun brilhar.
brilharem. O comandante começa a rir em voz alta, falando com sua voz de comando. Diz a Min-jun que se ele se juntar ao corpo de caçadores em Chihuahua, usará sua autoridade para conceder-lhe aquela exceção. Diz a ele que poucos desejariam aproveitar essa oportunidade, e ele não precisaria esperar mais um ano. Min-jun medita sobre essa oportunidade, e os dois se olham em silêncio por um momento. O comandante se pergunta se propôs uma tarefa muito alta para o recruta, porque até mesmo alguém com a habilidade de Min-jun pensaria antes de concordar em se juntar a Chihuahua. Min-jun ainda está pensando sobre essa oportunidade e se pergunta sobre Chihuahua. A 104ª Divisão, conhecida como o Esquadrão de Caçadores Invencível, é um lugar que todos os seus camaradas lhe disseram para evitar. É um lugar com constante queda de neve e clima congelante, mas não é um lugar chato, porque monstros e masmorras aparecem do nada. É a versão mais extrema das linhas de frente que você pode imaginar. Quais seriam os pensamentos iniciais de Min-jun? Bem, ele acha que é uma oportunidade divertida. Ele só quer progredir, não importa onde for colocado. E também vai receber uma exceção de promoção. Para não mencionar que é um monte de masmorras cheias de monstros, que são as melhores condições para ele se tornar o mais poderoso possível. Ele precisa progredir a qualquer custo para que seus planos funcionem, porque quanto mais alto for seu posto, mais oportunidades de progressão se abrem para ele. Ele olha para o comandante e, com determinação na voz, concorda com a proposta. O comandante não acredita no início, completamente chocado com a resposta de Min-jun. Diz a ele severamente que ele vai, e tem um olhar de nada além de realização e autoconfiança no rosto. Do lado de fora do centro de treinamento do Corpo de Caçadores, vemos um grupo de soldados rasos recém-formados parados do lado de fora com suas malas nas mãos. Vemos o soldado raso Choi chorando enquanto se despede de Kim Min-jun, dizendo para manter contato. Ele literalmente coloca a cabeça para fora do carro e o importuna sobre isso. Mas Min-jun jura que vai. Há outro cara apenas olhando para ele e se encolhendo. Choi pergunta a Min-jun por que ele se voluntariou para ir a Tier 1. E quando Min-jun apenas olha para seu amigo e diz que é um pouco difícil demais para ele entender, e que seu objetivo é algo insano. O céu parece lindo enquanto os dois amigos conversam. Choi pergunta se há algo que alcançar o nível máximo 100 vezes. No entanto, Min-jun diz que já atingiu o nível máximo 30 vezes, então não deveria ser muito difícil chegar a 100. Seu amigo diz a ele que está louco, com admiração incentivadora em seu tom. Ele se despede de Choi enquanto Choi ainda está arrasado por se separar de seu amigo. Depois, Min-jun o vê indo embora e percebe que o cara mais barulhento deixou a base. Ele está sozinho do lado de fora do centro de treinamento, imaginando por que é o único em pé aqui. De repente, um grande caminhão militar para na frente dele e freia perto dele. A porta se abre e ele ouve seu nome sendo chamado. Olha em direção a isso e vê um homem grande com um físico muito musculoso e óculos escuros grossos diante dele. Seu nome é Kim Min-ji, de acordo com a etiqueta de nome. Ele olha para Min-jun e pergunta se ele esperou muito tempo, dizendo que demorou demais por causa da neve. Olha para o cara com um senso de admiração, dizendo-lhe que não esperou muito tempo, enquanto também se pergunta em que mês é para estar nevando já. Min-ji começa a andar, ordena ao nosso jovem herói que devem partir para o esquadrão, e ordena que ele entre no fundo do carro. Min-jun quietamente entra no fundo e coloca suas coisas no chão, enquanto a viagem de sua vida está prestes a começar. Na viagem, Min-jun ficou feliz por poder começar sua vida como soldado a partir de agora. Ele não é do tipo que se importa muito em passar por difíceis exercícios de treinamento ou lutar contra monstros frequentemente. No entanto, há uma coisa que o preocupa. Ele tem pavor de trotes. Ele não quer estar em situações miseráveis onde está sendo zoado ou enganado por seus camaradas. Simplesmente lhe falta paciência. No momento, ele é maduro o suficiente para saber que deve suportar. Por enquanto, a viagem parece estar indo bastante suavemente, mas então o pensamento vem à sua mente de que se bater em seu superior mesmo uma vez, será enviado à prisão militar como soldado comum. A viagem era calma, por vistas impecáveis de paisagens e arquitetura. E Kim Min-jun havia adormecido, mas acordou para ver pedaços de neve caindo por todos os lados. Não podia acreditar em seus olhos quando chegaram à sede do Corpo de Caçadores Invencível em Tier 1, porque realmente havia neve aqui. Min-jun estava andando com Kim Min-ji pelos corredores da sede. Min-ji abre uma porta com suas mãos musculosas e veiudas e empurra Kim Min-jun para dentro, anunciando que ele é um novato. Min-jun entra na sala e vê um monte de garotos ou limpando ou relaxando. Ele os instrui a alimentar e instruir Min-jun sobre o que fazer. Os olhos dos garotos começam a brilhar quando vem um novato. Eles se reúnem em volta dele, perguntando seu nome e, uma vez que descobrem, falam sobre como Min-jun era chamado de super soldado e era o cara que matou aquele cão sozinho. Um deles pega a mochila de Min-jun e joga para outro garoto,
dizendo-lhe para desempacotar as coisas de Minjun. Minjun olha para eles e percebe que esses podem ser os alfas dessa matilha. Há mais uma coisa que ele notou, no entanto. A maneira como esses tonos estão olhando para ele é como se tivessem encontrado um novo brinquedo para brincar. Eles perguntam por que ele escolheu se voluntariar em Tier 1, apesar das boas notas. Minjun responde à pergunta deles dizendo que as linhas de frente são o melhor lugar para obter experiência e a maneira mais rápida de progredir. Eles olham para ele confusos por um segundo. Então suas expressões mudam completamente quando o chamam de louco e admiram sua escolha. Eles começam a bombardear nosso herói com perguntas, perguntando se ele tem irmã ou namorada. Ele diz não para ambas as perguntas. Então pedem para ele mostrar seu talento. Minjun se pergunta se eles vão embora se ele mostrar seu talento. Ele levanta o dedo e diz a eles que vai mostrar flexões com um dedo. Um deles fala com raiva, dizendo que podem fazer isso o dia todo. No entanto, um outro diz a ele para continuar e mostrar. As expressões deles mudam tão rapidamente que parece que alguém tirou a luz de suas vidas. No entanto, era apenas Minjun colocando o dedo no chão e fazendo flexões verticais completas usando apenas o dedo. Eles ficam completamente chocados porque nunca esperaram que ele fizesse verticalmente. Eles se perguntam se mais alguém em seu pelotão poderia fazer isso, e um deles menciona que uma certa pessoa que conhecem poderia. Enquanto falam sobre essa certa pessoa, vemos um homem vestido com uniforme chegando à porta do dormitório. Ele caminha até Minjun, que ainda está na posição de flexão vertical, e diz a ele para ir embora. Minjun reconhece imediatamente aquela voz. Sabe quem é esse? Acontece que é ninguém menos que o sargento Lee Seung-go. Minjun fica surpreso ao ver seu instrutor sargento anterior no mesmo dormitório que ele. No entanto, os outros caras já estão acostumados com ele e começam a criticá-lo e irritá-lo por ser enviado como instrutor. Perguntam a ele quantos dias ainda tem aqui. Ele simplesmente não responde a eles e eles começam a irritá-lo ainda mais. Em um ato de frustração, ele grita que faltam 4 dias e diz a eles para deixá-lo em paz. Engraçado que, na verdade, eles já estavam cansados da conversa. Então mostram o dedo do meio para ele e seguem em frente. O sargento diz que está bastante irritado, mas realmente não pode fazer nada sobre isso. Enquanto isso, Minjun está apenas feliz que eles foram embora. O sargento deita em uma cama, liga o celular e começa a assistir a um vídeo sobre masmorras vulcânicas. Minjun percebe que mesmo em um espaço tão pequeno como esse dormitório, a diferença de patentes entre os ocupantes é enorme. O sargento chama um dos soldados chamado Dong-jin, dizendo-lhe para instruir Minjun, já que é um veterano aqui. Minjun olha para o cara se apresentando e se pergunta como esse cara é seu veterano. Dong-jin pergunta ao nosso herói se quer conversar comendo alguma coisa, pois tem permissão para visitar a PX. Eles vão para a PX, e Dong-jin diz a Minjun para escolher o que quiser comer. Diz ao nosso herói para comer à vontade, e Minjun imagina que esse cara é apenas muito legal. No caixa, a cesta cheia de comida leva a uma conta de 300 mil wons. Dong-jin paga, mas está tremendo em suas botas. Minjun está devorando a comida que ele comprou e Dong-jin diz a ele para aproveitar. Minjun pergunta por que não são autorizados a usar a PX regularmente. Dong-jin diz que é um sistema de patentes. Soldados de primeira classe e abaixo só podem ir lá nos finais de semana. Além disso, é preciso ser soldado de primeira classe ou acima para usar academias. E se você quiser usar a sala de PC, você precisa ser um cabo. Minjun quase se engasgou com a comida quando ouviu essa notícia. Achou loucura precisar ser de patente tão alta para usar a sala de computadores. Dong-jin concorda que é irracional, mas sabe que não pode realmente mudar nada em sua patente agora. Minjun pergunta com curiosidade na voz se há uma maneira de mudar isso, surpreendendo Dong-jin. Ele diz que a única maneira é chegando à patente de sargento para mesmo tentar. Minjun fica arrasado e extremamente frustrado, pois estava realmente ansioso pela sala de computadores. Dong-jin mergulha mais fundo e diz a ele que é muito difícil se tornar sargento no corpo de caçadores. Dá um pouco de informações sobre si mesmo, dizendo que falhou no exame de promoção muitas vezes, então está preso como soldado de primeira classe há 3 anos. Minjun pensa que deveria ser promovido rapidamente para poder trazer Dong-jin com ele também. Encoraja-o a continuar tentando, pois certamente conseguirá na próxima tentativa. Aqui entra outro valentão, que coloca os braços em volta de Dong-jin. Pergunta se eles estão comendo a deliciosa comida sozinhos, e Dong-jin oferece ao cara para se juntar a eles, já que é um cabo. Claro que ele diz sim. O cabo começa a devorar a comida, comendo as batatas chips e bebendo todo o refrigerante. Minjun olha para ele com desdém, pensando que esse cara é um esquisito. Depois de comer, o cabo diz a eles que não vai dizer nada sobre eles conversando, mas quer que estejam presentes durante o treinamento de armas de fogo amanhã, ou será o funeral deles. Dong-jin interfere, e diz que estava prestes a explicar o treinamento de armas de fogo ao nosso herói, já que é um pouco diferente em Tier 1,
do que em outros lugares. O cabo se ofende com isso e começa a zombar e ridicularizar Dong Jin. Dong Jin se desculpa, mas o cabo apenas continua intimidando-o cada vez mais. Quando Min Jun se irrita com o que esse cara está fazendo, decide que não vai apenas ficar sentado assistindo. Debaixo da mesa, Min Jun envia energia demoníaca para a comida que o cabo está comendo, amaldiçoando-o a cuspir a comida. O cabo não consegue mais comer e seu rosto fica dormente enquanto ele simplesmente se levanta. Dong Jin pergunta o que houve, mas ele não responde. De repente, diz que há algo estranho olhando a data de validade na comida. No entanto, suando profusamente e se sentindo doente, o cabo decide salvar sua dignidade dizendo que provavelmente não é nada. Descobre-se que Min Jun havia usado a habilidade corrupção no cabo. Ele sorri para o cabo enquanto este se afasta segurando a barriga. Então desvia sua atenção de volta para o soldado de primeira classe e pergunta sobre o treinamento de armas de fogo. Acontece que aqui no esquadrão de caçadores invencível, eles usam balas que são ainda de maior potência do que as balas para matar monstros usadas pelo corpo de caçadores regular. Isso significa que as armas terão um recuo muito maior. Você pode imaginar as balas de CM regulares como pôneis, mas as balas do esquadrão de caçadores invencível como cavalos selvagens. O recuo é tanto que poderia oscilar o controle até de um atirador habilidoso. Dong Jin diz que quando monstros aparecem com mais frequência, precisam do poder de fogo extra. Min Jun pensa sobre essa metáfora por um segundo, achando-a muito apropriada. Pensa nas armas de longo alcance que teve que improvisar em Isgard, comparando-as a elefantes. Se essas são pôneis e cavalos, fica mais confiante em sua habilidade para controlá-los e sorri animadamente quando começa a ansiar pelo treinamento. Então, meu amigo, eu quero agradecer desde já a você pelos comentários de apoio. Dica para melhorar os vídeos. Agradecimento especial a você que se inscreveu. Isso mostra que você realmente gostou do conteúdo e quer ver mais. Esses vídeos que estão sendo feitos com muito carinho para você. Esse vídeo aqui passou para você toda 10 semanas para ser concluído. Não foi feito de qualquer jeito, beleza? Para você ter a continuação desse normal ou de outro que você gostou, tem que ter 5 mil likes e 1000 inscritos. Você que chegou até aqui foi porque você gostou. Então inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Como você pode ver, a timeline do editor, o carinho que foi depositado para você. Já deixa a sua inscrição para não perder os próximos vídeos e já visualize os próximos vídeos do Mandasse 100. Já está no canal e você vai gostar. Pleno de qualidade, Mandasse 100. Fique com Deus e até a próxima.